Então, vou falar um pouquinho dessa técnica que foi desenvolvida por Fischer, que foi desenvolvida por um tipo específico de análise chamada ANOVA, que é a partição da variação dos dados. Então, ele teve uma sacada, e essa sacada de particionar a variação que você tem dos dados na porção que é a variação explicada, da porção que é a variação não explicada pela variável, pela covariável que está ali, né, por essa variável que é a variável preditora, ele é um conceito que foi pensado por ele especificamente para alguns casos, mas que depois foi generalizado, e a gente faz hoje muitas coisas que a gente usa esses conceitos de partição da variação. Então, tem estatísticas que são muito queridinhas e que vêm a partir dessa partição da variação. Mas, basicamente, o Fischer pensou numa distribuição que era a distribuição F, que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, o que é esse conceito? Então, vou pegar um exemplo. Então, um exemplo que está no Crowley, eu gosto muito desse exemplo, eu uso ele em vários cursos, mas é um exemplo de dados muito simples, e aí ele comenta lá no livro, né, do The R Book, o que são esses dados, e não dá muito detalhe não, tá? Então, são 10 campos de cultivo, 3 diferentes tipos de solo, e aí você tem a produtividade desse cultivar nesses diferentes tipos de solo, e fala que a ideia é tentar ver se existe diferença de produtividade entre esses solos, e comenta que não teve nenhuma outra diferença com relação ao manejo que se fez desses cultivares, que não fosse só o solo, tá? Então, eu estou aqui fazendo a leitura dos dados, são 10 campos de cultivo para cada um dos 3 tipos de solo. A gente faz isso lá no tutorial, vocês vão fazer, estou só juntando esses valores e depois organizando esses valores num data frame. Então, aqui eu estou criando o solo como sendo esses códigos que estão aqui, então solo arenoso, argiloso e úmido. Estou repetindo cada um desses valores, né, dessas palavras 10 vezes, para organizar essa informação, a informação que o Crowley apresenta lá no livro. E a gente tem esse data frame aqui. E como resultado, né, quer dizer, os dados que saíram desses 30 campos de cultivo são esses que a gente está vendo aqui, tá? Então, estou apresentando os dados, né? Então, o Boxplot ele se presta muito para apresentar essa distribuição dos valores, principalmente quando a gente tem assim uma variável preditora que é categórica, como é o caso do tipo de solo que está aqui. Então, é isso que a gente tem, e a gente tem uma hipótese que a gente quer testar quando a gente está olhando para esses dados, né? Que no caso de uma nova, quando a gente tem a preditora, que é uma categórica com mais de 2 níveis, a gente não pode fazer aquela coisa que a gente fez com a diferença das médias, por exemplo, né? Por quê? Porque a gente tem mais do que uma diferença, a gente tem aí 3 diferenças de médias, né? Não é só uma diferença de média. Então, porque cada nível, a gente pode se perguntar se ele vai ser diferente ou não. Mas a hipótese da nova não é se as médias entre cada 2 tipos de solo são diferentes. A hipótese da nova é se há diferença entre as médias, e não importa quantos grupos tem. Aqui eu estou exemplificando com 3, mas poderia ser com muitos grupos. Então, a hipótese que está por trás é há diferença, e não está dizendo aonde está essa diferença, né? Na comparação de quê. E essa é a hipótese que eu vou mostrar para vocês, e como que o Fischer pensou em resolver esse problema de como fazer esses testes, né? Então, basicamente, o que ele pensou foi assim, olha, eu tenho os dados. Nesses dados, eu tenho um conjunto de variabilidade associada a esses dados. Então, o que é essa variabilidade total que a gente chama? A variabilidade total é essa variação que a gente tem da grande média. Então, aqui a gente está representando uma grande média e tem esses segmentos que significam essa variação, ou seja, o quanto cada campo de cultivo é diferente do que seria um campo médio de cultivo, independente do tipo de solo. Um campo médio, não importa qual tipo de solo, essa é a grande média.
E ele também definiu algo que é a variação que eu tenho em cada um dos grupos da minha variável categórica, então, para cada tipo de solo. Então, para ele, essa variação é a variação interna dentro de cada um dos tipos de solo, e é uma variação que está representada aqui, que são esses segmentos que a gente tem em relação à observação da produção em cada um dos campos de cultivo, em relação à média do grupo a que pertence aquele campo de cultivo, ou seja, ao grupo do solo, né? Então, aqui solos arenosos, solos argilosos e solos úmicos. Então, e essas são as expressões gráficas do que seria essa variação. Então, isso é uma forma de apresentar, que o Crowley apresenta no livro, que eu acho assim, muito bacana para a gente entender essas variações, esses diferentes tipos de variação. E, por fim, a gente tem uma variação que o Fischer chamou de variação entre os grupos. E essa variação entre os grupos, ela é o quê? A representação de cada um dos campos cultivados pela média daquele campo cultivado, ou seja, daquele tipo de solo, desculpa, daquele grupo, sendo representado pelaquela média do grupo, e aí você tem uma diferença que é a diferença da média do grupo em relação à grande média. Então, é esse segmento que está aqui. Tá? Só que a gente representa todos os campos do solo arenoso como sendo a média do solo arenoso. Todos os campos dos solos argilosos representados pela média dos solos argilosos e assim por diante. Tá? Então, no final das contas, só pegar esse segmento, como a gente tem 10 campos, multiplicar por 10, a gente teria o que seria a representação disso. Só que essa representação, se a gente quer pegar esses segmentos, né, e fazer a partir deles algo que represente o conjunto total da variação, a variação que está expressa nesses gráficos, se a gente pegar os segmentos e somar, o que a gente vai ter é zero, porque tem segmentos para cima, tem segmentos para baixo, né, sempre em relação à média, então esses segmentos eles se cancelam, porque na média você vai estar lá, né, no médio do que seria esses segmentos todos, tá? Então, os desvios para cima e para baixo, eles são iguais, tá? Se você somar. Então, vai dar valores ali muito próximo de zero ou zero. Próximo de zero porque você tem um problema da definição da própria máquina, do valor, né? Mas é zero, basicamente. Então, tá. Se é zero, a gente não pode representar pela soma desses segmentos, né? Então, a gente pode representar de alguma outra forma. Por exemplo, a gente poderia fazer a soma desses valores sem pensar se elas são negativos ou positivos. Então, a soma absoluta. Isso poderia funcionar, mas quando se pensou nessas estatísticas lá também no começo do século XIX, desculpa, no século XX, pensou-se nessas estatísticas usando algo que é as somas quadráticas. Então, as somas quadráticas está por trás de muitas das coisas que foram feitas, né, na estatística frequentista. Então, é uma operação que é uma operação mais fácil de ser executada quando você está pensando em fórmulas algébricas e pensando em deduções de fórmulas, né? Deduções algébricas. Então, a gente usa tradicionalmente as somas quadráticas. O que é isso? É pegar esses segmentos, elevar ao quadrado e somar. Então, se eu pegar todos esses segmentos, levar cada um deles ao quadrado e depois somar tudo, a gente tem uma representação que é a representação das somas quadráticas total, as somas quadráticas do que não é explicado pelos solos. Percebam que esses segmentos aqui são a variação depois de eu contar com solos, né? Depois de eu pensar que cada solo tem uma média de produtividade. Então, essa aqui é a variação que não é explicada pelos solos. E essa aqui é a variação que a gente perde daqui para cá, que é a variação explicada pela minha variável preditora, que é os solos, tá? Nesses 3 níveis. Então, só sabendo esses 3 níveis, a gente já consegue explicar parte da nossa variação dos dados. Tá? Então, pouca informação, mas essa pouca informação vai permitir que a gente explique uma porção considerável da variabilidade total dos nossos dados. Então, essa é a ideia que está por trás da estatística F, ou seja, se você tem essa partição da variação, ela tem uma característica que ela é aditiva, ou seja, se você tem essa variação
não explicada e a variação explicada, se você somar, ela vai dar a variação total. Ou seja, essa propriedade aditiva, ela é muito importante, a gente vai usar ela depois para calcular outras estatísticas. Mas aí a gente tem uma estatística que é uma padronização dessa relação entre a variação explicada e a variação não explicada. Tá? Então, o Fischer resolveu fazer uma estatística, quer dizer, padronizar a razão dessas duas variações. E isso que possibilitou grande parte do desenvolvimento da estatística frequentista. Então, a ANOVA é uma das técnicas mais usadas, e essa partição da variação talvez seja uma das técnicas mais usadas dentro da estatística frequentista para testes de hipótese. E aí ele simplesmente padronizou. O que ele fez? Pegou a variação explicada, que está aqui, padronizou ela pelos graus de liberdade associado a esse cálculo que está aqui, e depois pegou essa variação, padronizou pelos graus de liberdade que estão aqui, essa padronização simplesmente divide essas somas quadráticas pelo grau de liberdade. Você tem algo que é chamado de médias quadráticas, ou seja, o quanto que cada solo, né, cada observação está se desviando em relação à média do seu grupo ou em relação à média geral. E aí essas médias quadráticas, a razão dessas médias quadráticas, que também é a variância, elas dão a estatística F. Aí o Fischer, o trampo que ele teria que fazer é, a partir dessa estatística F, deduzir uma distribuição probabilística para essa estatística F, para a gente poder, a partir desse F, chegar no p-valor. Então, basicamente é isso. A gente calcula o F, e esse F, através dessa distribuição probabilística que o Fischer fez a solução, a gente consegue do F partir para o p-valor. Tá? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer e faz nessa partição da variação. Então, vou passar aqui rapidamente, porque eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula esses valores, tá? E vocês vão passar, se não passaram já, pelos tutoriais que falam sobre isso. Mas, basicamente, o que eu faço? Eu preciso de uma média geral, que eu estou calculando aqui. Todos os valores desse vetor de produtividade, eu tiro a média, uma média geral. Ou seja, independente do tipo de solo, eu vou ter ali uma produtividade. Ou seja, se eu chegar em qualquer campo de cultivo, sem saber qual solo que é, a minha melhor... Minha melhor previsão de qual que seria a produtividade desse solo, que eu não sei nada sobre ele, é a média geral de toda a informação que eu tenho. É isso. Tá? E aí, se você pega os valores e subtrai dessa média geral, a gente está calculando aqueles segmentinhos que tinha nessa figura, que são esses segmentos aqui. Tá? E se a gente eleva ele ao quadrado, a gente pega essa diferença quadrática e soma ela, então, as somas quadráticas dessas diferenças, tá bom? E é isso que está sendo feito aqui, a gente calcula esse valorzinho. E essa é a variação total que a gente coloca na tabela de ANOVA nessa posição. Muitas vezes essa linha não aparece nas tabelas de ANOVA, por quê? Porque como existe essa característica dessas variações serem aditivas, a gente não precisa das três informações, né, dessas três variações. Se eu tenho a variação explicada e a variação não explicada, é só somar essas duas que eu tenho a variação total. E aí a outra variação que a gente calcula, então essa variação não explicada, nos modelos isso vai ser chamado de resíduos, ou seja, aquilo que sobra, que não é explicado, pelo nosso modelo que está ali, tá? Então, esses desvios que estão aqui, a gente chama de resíduos também no modelo lá depois, quando a gente termina. E a gente faz como para calcular essa? É só pegar os segmentos de cada um dos tipos de solo e subtrair da média dentro daquele solo. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui nessas linhas de comando que estão aqui, né? Primeiro eu preciso fazer
uma média para cada solo. Então, aqui eu estou usando a função tapply. Então, tapply pega os valores de produção de cada solo, e aí tem um argumento que como é que eu vou indexar esses valores? Então, aqui eu estou indexando por esse vetor, que é um vetor de caracteres que ele trata como se fosse um fator com 3 níveis, tá? Então, ele vai lá e para cada um dos níveis, ele pega os valores associados a esse vetor aqui, e eu aplico essa função, que é a função média. Então, está aqui as médias para cada um dos solos. Aqui eu só estou organizando esses valores, né? Repetindo cada um deles 10 vezes para a gente fazer essa subtração que está aqui diretamente. Estou subtraindo cada valor de produtividade em cada um dos campos pela média daquele grupo, né? daquele tipo de solo. Elevo ao quadrado e somo. Está aqui a variação intra, ou seja, a variação não explicada, os nossos resíduos. Tá? E aí estou colocando aqui esses valores aqui. E aí a última variação que a gente precisa calcular é essa variação entre os grupos, que é aquele último quadrinho que eu mostrei naquele gráfico com todos, que está aqui representado novamente. Tá? Então, cada campo de cultivo é representado pela média naquele campo, a gente tem esse segmento, a gente vai fazer essa diferença aqui. Então, o segmento que eu construí aqui é um segmento dessas médias, em cada um dos grupos, repetida 10 vezes. Estou aqui mostrando de novo para quê? Para a gente pegar esse segmento, né, que tem esses valores representando cada observação pela média do tipo de solo e tirando da média geral. É só um valor média geral, eu não preciso, porque daí tem aquela regra da ciclagem. Então, a regra é que o vetor menor vai ciclar no vetor maior, e se o maior for múltiplo do menor, a gente fica tudo certo, ele não fala nada para a gente, tá? Senão ele manda uma mensagem de alerta. E aí peguei e fiz essa subtração, levei ao quadrado e somei, tem aqui o valor dessa variação explicada. Isso é o explicado, isso é o não explicado, isso aqui é a variação total que a gente tem nos nossos dados. E agora a única informação que a gente precisa para calcular o F são os graus de liberdade. E os graus de liberdade a gente calcula da seguinte forma. A gente tem como grau de liberdade para qualquer estatística que a gente calcula, a gente tem o número de informações que foram usadas para calcular aquela estatística, menos o número de estatísticas que eu precisei calcular para fazer esse cálculo todo. Então, quando a gente está fazendo aqui o cálculo, vou fazer só esse cálculo da variação, dessa variação explicada. Quantos valores eu tenho aqui representados? Apesar de ter 30 segmentos, valores mesmo representados nesse gráfico, a gente só tem 3, não, desculpa, 4. Né? Então, são as 3 médias, uma de cada tipo de solo, e eu calculei uma estatística a partir dessas 3 médias, que é a grande média. Então, se eu parto de 3 informações, calculo uma informação, eu perco um grau de liberdade. E aí eu tenho só 2 graus de liberdade no cálculo dessa variação explicada. Tá bom? A variação não explicada, que está representada por esse gráfico aqui, a gente tem quantas? A gente parte de quantas informações? A gente parte de 30 informações, que é o conjunto total das nossas unidades amostrais, né? Então, todas as informações que a gente tem. Então, tem 30. E para fazer o cálculo desses segmentos que estão aí, eu preciso calcular 3 médias, a média de cada um dos tipos de solo. A partir dessas 3 médias e de toda a informação dos meus dados, eu tenho o cálculo que é essa variação não explicada. Ou seja, eu tinha 30 graus de liberdade, eu perdi 3 na hora que eu calculei essas 3 estatísticas, que são as 3 médias. Né?
E assim por diante. Ó. O cálculo da variação, da variação total é a mesma coisa. A gente parte das 30 observações, calcula um só parâmetro, que é a grande média. Então a gente perde só um grau de liberdade, aqui os graus de liberdade para esse cálculo é 29. Então isso é uma forma da gente padronizar essas estatísticas e chegar em algo que é a média desses desvios quadráticos, ou variância. Tá? Então a gente tem aqui no finalzinho o cálculo desses graus de liberdade, tá? Colocados aqui. E para calcular essa média dos desvios quadráticos, a gente simplesmente divide esse valor por esse grau de liberdade. A gente faz isso para essas duas partes da nossa tabela, essas duas linhas, porque a gente não precisa do valor aqui médio. Tá? E a partir desses dois valores médios, a gente calcula o que é o F. O F está lá calculado agora. Então, essa foi a sacada do Fischer, criar essa estatística. E a partir dessa estatística, então, ele definiu uma distribuição probabilística para ela, onde a gente conecta esses valores com o valor de P, que está representado já aqui para a gente. Tá? O que é os parâmetros dessa distribuição probabilística? Então, a gente, quando tem uma distribuição normal, probabilística normal, a gente tem dois parâmetros para definir a distribuição normal. Tá? Então, é a média e o desvio padrão. Pode ser a variância também, porque variância e desvio padrão é a mesma coisa, só muda de escala. Né? Então, a gente define a distribuição probabilística normal com esses dois parâmetros. Quando a gente tem uma distribuição probabilística uniforme, ela também tem dois parâmetros, que é onde inicia e onde termina. Você lembra que aquela distribuição chata, e cada valor ali naquele intervalo tem a mesma probabilidade de ser amostrado, né? Então tem as mesmas probabilidades de aparecer. Então essa é a outra distribuição. A distribuição Poisson, a gente viu lá, tem uma distribuição, é uma distribuição que só tem um parâmetro. Então, distribuições, para você definir elas, né, analiticamente, você precisa ter esses parâmetros. No caso do F, a gente tem dois parâmetros também. O grau de liberdade entre grupos e o grau de liberdade intragrupos. São esses parâmetros que definem. A partir dessas duas informações, eu consigo fazer a distribuição probabilística do F. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem o F, o cálculo do F aqui, e a gente tem as distribuições probabilísticas. Aqui eu tenho a densidade probabilística de F para diferentes tipos de situação, ou seja, para diferentes parâmetros de graus de liberdade. Só para mostrar para vocês que ela é muito diferente da normal. Essa aqui não é muito diferente, mas ela tem um pico muito mais alto que uma normal teria. Mas percebam que ela pode ter formatos muito diferentes. Né? E ela não tem valores menores do que zero. Isso é uma característica dessa distribuição. Então, ela vai de zero a mais infinito. A distribuição normal tem outra característica, ela vai de menos a mais infinito. Né? E a gente já falou um pouco sobre densidade probabilística. Então, a gente tem lá no cálculo, né, a definição do que é essa densidade probabilística. Basicamente, é uma escala que faz com que a gente tenha, debaixo da curva da distribuição probabilística, a soma de 1. Tá? Então, é isso que é a densidade probabilística. E se a gente pegar aqui os valores de probabilidade acumulada, ou seja, pegar a área da curva até o ponto que eu estou andando aqui, por exemplo, a gente tem uma outra curva que é a probabilidade cumulativa. Tá? Então, quando a gente tem uma solução algébrica, a gente tem a solução algébrica definida por densidade probabilística. E muitas vezes, quando a gente quer usar esses valores, a gente quer essa probabilidade cumulativa, que é o que o R retorna para a gente. Eu mostrei para vocês lá nas funções matemáticas, como isso é feito, tá bom? E o que é o p-valor quando a gente tem um f, né? O f na sua mão? Você tem o valor do f, que está aqui representado nesse eixo x, e você tem a probabilidade cumulativa representada aqui no eixo y. Tá? Então, o f, por exemplo, de um valor, por exemplo, de 1 para essa curva branca, ele vai dar mais ou menos aqui, ó, em 50%. Ou seja, eu tenho 50%
de probabilidade de encontrar valores que vão de 0 até aquele valor que está ali, né, do F. Isso é probabilidade cumulativa. O P é simplesmente o complementar disso, é 1 menos essa probabilidade, tá? Então, é o que a gente faz no cálculo. Então, quando a gente está lá com essa distribuição, onde eu tenho 2 graus de liberdade e 27, são esses dois parâmetros, a definição dessa densidade probabilística está aqui em vermelho, tá bom? A cada curva que eu tenho de densidade probabilística tem associado uma probabilidade cumulativa que eu estou construindo aqui, ó. Então, é essa soma que está aqui embaixo, o quanto que ela representa para somar 1, né, que é toda a área que eu tenho debaixo dessa curva vermelha, é esse valor que está em azul aqui. Então, vai aumentando aqui e vai construindo a minha curva de probabilidade cumulativa. A cada valor de probabilidade cumulativa, a gente tem o complementar, que é o valor do P. Tá? Então, é isso que a gente usa para fazer o cálculo desse P-valor numa distribuição de F. A gente, no R, a gente vai ter o P de F, né, o PF, né, prato feito não, é a probabilidade cumulativa de F, e ele calcula para você, para qualquer distribuição. Você vai dar para ele os parâmetros da sua curva, que são os graus de liberdade da variação explicada, e depois, em segundo, o grau de liberdade da variação não explicada. Em terceiro, você vai dar o valor de F que você calculou, e ele vai retornar para você a probabilidade cumulativa. É só você tirar 1 menos a probabilidade cumulativa, você vai ter o valor de P. Além disso, você tem lá um argumento, né, que você pode, em vez dele te retornar a probabilidade cumulativa, ele te retorna a probabilidade complementar dessa cumulativa. Tá? Então, ele já te retorna 1 menos a probabilidade cumulativa. Então, é isso que a gente faz quando a gente está lá no R. Legal, isso é o que a gente tem. A gente teve um F de 4,245. Esse valor está aqui. Se eu pegar e calcular toda essa área que está debaixo da curva da densidade probabilística de F, com esses dois parâmetros, eu tenho um valor de probabilidade cumulativa que é isso aqui, ó, que vai ser 0,975. Complementar disso é 0,025 para chegar até 1. Então, esse é o meu P-valor. Que está me dizendo o quê? Está me dizendo que a probabilidade de eu incorrer em erro ao afirmar que existe diferença entre tipos de solo é muito baixa. Ela é menor do que 2,5%, né? Ou é por volta de 2,5%. Tá? É isso que está te dizendo essa probabilidade aqui. Legal. É isso que a gente vai fazer, é isso que está aqui representado nessa partição da variação. E para nós isso é muito importante, não só porque isso é utilizado nessas técnicas de ANOVA. Então, aqui é um exemplo muito simples. A ANOVA tem muitas outras, né, variantes que a gente poderia ter com quantos níveis a gente quisesse na nossa variável preditora. Mas ela também se presta para a gente fazer comparações entre modelos. Então, essa mesma técnica de particionar a variação e saber o quanto que tem de variação explicada, a gente pode comparar dois modelos pela porção de variação explicada num modelo com relação a outro modelo que seja aninhado a ele. Tá? Então, vou mostrar para vocês esse tipo de coisa que sai por padrão, ele sai no R, tá? Então, por padrão, quando a gente pede a ANOVA de um modelo, ele vai fazer essa tabela para vocês, comparando o seu modelo com um modelo qualquer, tá? Então, no caso, quando a gente tem a tabela de ANOVA pura, a gente está comparando também um modelo que tem solos com um modelo que não tem nada, tá? Então, essa é a comparação que está por trás aqui também. Então, a nossa hipótese com a nossa hipótese nula. A hipótese nula é que o solos não tem nenhum tipo de influência na produtividade, tá? Essa é um pouco a lógica que está por trás da ANOVA, e tem mais uma estatística que a gente consegue calcular a partir desse particionamento da variação, que é o coeficiente de determinação. Então, o coeficiente de determinação nada mais é do que uma proporção de variação explicada. Não é mais a razão das variâncias, mas é a razão da variação
explicada sobre a variação total, na escala de desvios quadráticos mesmo. Tá? Então, são aqueles valores que também saem da tabela de ANOVA, e são esses valores aqui. Então, isso aqui é o quanto que eu expliquei, isso aqui é o quanto que eu tenho de variação total. Essa razão de 99 por 414 vai me dar essa estatística que é o coeficiente de determinação, que no caso aqui é de 0,24, mais ou menos. Significando o quê? Significando que a gente tem por volta de 24% da variabilidade total dos nossos dados é explicado pela nossa variável preditora, que é tipos de solo. Então, ao incluir só o tipo de solo, nessas 30 observações, eu consigo explicar por volta de 24% dessa variação, por volta de 1/4 da variação é explicada dessa forma, simplesmente classificando cada um dos solos entre essas 3 categorias. Tá? Então, é isso que significa o R quadrado. E a gente consegue calcular a partir disso. Deixa eu ver o que eu tenho para mostrar de códigos diferentes para vocês aqui, para vocês que vocês já não vão ver no tutorial. Vou fazer o gráfico. Acho que o gráfico é a coisa mais... Os gráficos acho que é a coisa mais chatinha que tem. E eu pedi para vocês entregarem isso num exercício, ou seja, fazer o painel com esses gráficos, eu vou mostrar como é que eu fiz esses gráficos, tá? Então aqui eu tenho os solos, a estrutura desse objeto é um vetor com 30 observações e 2 variáveis, tem o tipo de solo e tem a produtividade em cada um desses campos cultivados. Estou criando aqui umas cores. Então aqui eu estou criando uma cor usando a função RGB. A função RGB ela tem 4 parâmetros principais para a gente mexer. É a quantidade de vermelho, a quantidade de verde, a quantidade de azul, que você coloca, mistura para fazer a cor. E tem mais um, que é o argumento alfa, que diz o quanto de transparência essa cor que você produziu com essa mistura vai ter. Tá? Então aqui eu estou dando 30% de transparência, estou calculando algo aqui que é o vermelho, com 30%, aqui é o azul, com 30% de transparência, e estou calculando um verde aqui, com 30% de transparência. Estou criando essas cores. Essas cores, quando a gente cria, ela não cria cores, né? Ela cria um código. Então é aquele código com aqui mais do que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 2 códigos. Então ela é um hexa de cor, só que tem mais 2 porque tem a transparência associada a esse conjunto aqui de código. Então essa é uma forma do R também armazenar cores, tá? Então, esse código que a gente usa também em outras linguagens de programação. Além disso, eu coloquei essas 3 cores juntas, e aqui eu estou fazendo boxplot, que foi feito aqui. Mas vou passar rapidinho por esses códigos aqui, porque eu quero mostrar para vocês o gráfico com tudo junto. E o gráfico do F. Vou precisar desses valores que estão aqui, por isso que eu preciso partir. Já teve alguma coisa, média solo não deu certo. Solo produtividade, média geral, média solo, tem uma coisa errada aqui. Estou reproduzindo aquelas cores, dando os vetores que eu preciso para fazer essas contas de forma mais rápida.
Não vou fazer esses gráficos intermediários. Média geral de novo, tá aqui, diff geral, tá aqui. Esses cálculos todos aqui. Agora eu vou ter todos os valores que eu preciso. Média de solos. Calculando o F. Com o F a gente pode calcular... Ixi, não calculou não. MQ intra. SS intra, not found. SS entre. SS intra. Por médias, também não tem vetor médias. Dando um problema aqui, vetor solos, porque isso não tem vetor solos, vetor médias, média. Então é esse o problema, vetor médias. Aqui, vetor média está aqui, está tudo certo. Então, tenho aqui a variação total. Vou ver se eu consigo já fazer o gráfico aqui. SS intra, faltou ainda. SS intra, contra. Mas é melhor rolar todo o código, né? Por média, se por isso que está errado. Por média, tá bom. Esse gráfico aqui depois também, mas antes eu vou fazer esse aqui. Então a ideia é fazer os 4 gráficos no mesmo painel, e para isso a gente precisa primeiro ter todas essas informações que eu fui ver agora, tá? Aí, a primeira coisa para fazer é usar o par para montar esses painéis. Então a gente vai querer 4 gráficos e eu vou fazer os 4 painéis. Está complicado, né? Que eu não sei onde está o gráfico. Então vamos voltar lá. SS.intra. Aqui estão os gráficos. Voxplot está aqui. Achei. A primeira coisa a fazer é mudar o par, o parâmetro para ter o MFRow igual a 2,2. Então, se eu faço o boxplot agora... vamos abrir um X11. Maiorzão. Quadradão para a gente poder ter ele todo certinho. Os 4 painéis serem iguais, tá? E a primeira coisa aqui é
fazer o X11 de novo, é fazer o par, e aí agora eu posso fazer o boxplot. Então fiz o boxplot lá. Em seguida a gente tem o cálculo do gráfico geral, que é esse gráfico aqui, ó. A primeira coisa que eu fiz aqui, eu plotei o vetor de observações. O que é esse vetor de observações? Simplesmente é a posição de cada observação. É de 1 a 30. Então, são 30 observações que eu coloquei aqui nesse eixo. Tá bom? Para cada observação de posição aqui, né, das observações, eu coloquei como Y aqui a produtividade do solo. Definir o limite do Y, então, sabendo, né, os valores que estão ali, eu posso definir os limites, definir como sendo de 0 a 20, porque não tinha nenhum valor que era maior que 20, tá? Então aqui eu defini esse limite. E depois eu reproduzi os códigos que eu quero para esses símbolos. Eu reproduzi 3 tipos diferentes de símbolos. O símbolo 15, que é o quadradinho, o símbolo 16, que é o círculo preenchido, e o círculo 17, que é esse triângulo. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês essas definições desses símbolos, usando, né, o exemplo que está lá na documentação da função points. Então, a própria função points te dá esses símbolos lá. Quando você pede o example, né, usar uma função que se chama example, ele mostra isso para você. E além disso, eu coloquei lá a variável no eixo, o nome da variável do eixo Y, do eixo X, e aumentei, né, esses símbolos em 100%, né? O sex eu passei para 2, ou seja, vai fazer uma ampliação de 100% desses símbolos na hora de plotar. Aqui eu estou usando lá o locator, não sei se vocês lembram do locator, mas é aquela função interativa. Quando eu rodo aqui, ela fica esperando para eu poder clicar em algum lugar no gráfico, tá bom? Eu estou clicando, o que ele vai me retornar o locator? O valor de x e y das coordenadas cartesianas para aquele ponto do gráfico. E é isso que ele me faz aqui, tá? Eu cliquei e ele guardou esse XY aonde? Nesse XY que eu guardei aqui, que é esse objeto. Por quê? Porque quando ele me deu a informação, eu já atribuí a esse objeto XY. É mais ou menos 25 e mais ou menos 4,5. 26 e 4,5 naquele ponto que eu coloquei ali. E agora eu vou colocar uma legenda ali, ó. Estou pegando esses valores XY, estou fornecendo para a função legend. Ela tem os primeiros 2 parâmetros dela, é x e y, que está aqui, ó, embaixo, definido. E aí o terceiro parâmetro é a legenda. Eu preciso falar da legenda. E aí na legenda eu vou colocar 3 palavras concatenadas. Então estou combinando essas 3 palavras, uma delas é arenoso, a outra é argiloso e a outra é úmico. Então os tipos de solo, tá? Então estou colocando aqui os tipos de solo. Estou dando para a legenda também qual que é o símbolo que foi utilizado para cada uma desses tipos de solo nesse gráfico. Então é o símbolo 15, 16 e 17. E além disso, eu estou colocando cores, só que as cores que estão ali são diferentes. Eu acho que eu dei o nome de cor. Só dar uma olhada aqui, conferir. Cor. Isso mesmo. Então são as 3 cores que eu dei para os símbolos, tá? Estou pedindo para não colocar o quadro, então BTY é box type, então a legenda vem por padrão com uma caixinha, e eu não quero colocar essa caixinha, e estou pedindo para ele colocar essa legenda com 50% de aumento do texto, dos símbolos e tudo, tá? Então ele vai fazer isso. Colocou aqui, ó. Tá aqui, ó, ficou um pouquinho fora do gráfico, então eu precisaria ajeitar isso, eu precisaria fazer de novo, né? Clicar lá com o locator para trazer essa legenda um pouquinho mais para cá. Ou sabendo já que essa legenda ficou aqui
com esses valores, né, os valores eram 25 e 4,5. No Y parece que está tudo certo, então pode continuar sendo esse 4,5 mesmo. Só que no X eu preciso trazer ele mais para cá. Eu traria para, sei lá, para 20, né? Para o valor de 20 ou até... 20. Isso já seria bom. Tá? Beleza. E aí, aqui eu estou colocando os segmentos. Eu estou usando aqui o for, que eu ensinei para vocês hoje. Então, esse controle de fluxo, que é o for, ele vai passar com um contador, que é o que você vai atribuir aqui para a primeira posição dele. Então, para esse objeto que você atribuiu lá um nome qualquer, no caso é i, podia ser qualquer outra coisa, ele vai passar por esse vetor aqui e o i vai assumir cada uma desses valores ou da informação que está em cada uma dessas posições na ordem que está colocado ali naquele vetor. Então, a primeira vez que o for passa aqui, o for tem o valor de 1. Por quê? Porque esse vetor tem um 1 na primeira posição. E assim por diante. Tá? Então, assim, na primeira vez que ele passa, ele vai pegar lá os segmentos e vai colocar o valor de segmento, né, da coordenada x0 como sendo 1. O que é o x01? É esse ponto aqui, ó. O x02 é aqui 3, 4, 5. Então, o x aqui como 1 é esse ponto, tá? No x. E no y0, o que ele vai pegar? Ele vai pegar o valor desse vetor de solos na primeira posição. Então, estou indexando por esse izinho aqui. Na primeira vez que ele vai passar, ele vai pegar esse vetor aqui, que eu coloquei aqui embaixo, e vai pegar a primeira posição. A primeira posição desse vetor é 6. Então, vai ser 1 e 6. Vai colocar aqui no gráfico nessa posição. Tá? Isso é o x do segmento. E depois eu quero juntar esse valor até onde que eu quero colocar ele? Eu quero colocar ele até a média geral, para representar essa variação total dos nossos dados. Tá? Então, ele vai também nessa posição I, ele vai ir até onde que ele vai? Ele vai até a média geral. A média geral é quanto? 11,9. Então, primeiro vértice desse segmento está aqui, e o segundo vértice vai estar lá em 11,9, por aqui mais ou menos. Tá? Então, é isso que vai fazer no primeiro ciclo. No segundo ciclo vai repetir isso tudo de novo, tá? Sempre levando esses segmentos da observação até a grande média. Então, vamos rodar isso aqui para a gente ver isso aqui acontecendo. Bem? Esses são os segmentos que eu queria construir. Podia ter construído de outra forma, com outra cor, só para mostrar para vocês. E depois eu preciso colocar uma linha horizontal na grande média, para representar a grande média. Fiz isso aqui. Tá? Podia ter feito com outro tipo de linha, então vocês vão ter que definir alguns dos parâmetros lá depois. Pois bem, agora a gente precisa fazer o outro gráfico, que é a variação interna de cada grupo, aquela variação não explicada, que está representada, então, pelos segmentos, não mais em relação à grande média, mas com relação à média de cada um desses grupos. Então, eu preciso fazer isso também. A primeira coisa, eu faço plot básico, tem que estar aqui nessa posição, então, usando a mesma cor, as mesmas posições e tudo mais. E aí eu vou fazer 30 linhas, da mesma coisa que eu fiz da outra vez, só que em vez de fazer aqueles segmentos até a grande média, eu vou fazer os segmentos até a média do grupo, daquele grupo que pertence. Para isso, eu tenho um vetor aqui de médias. Eu fiz um vetor de médias para me ajudar a fazer essa coisa. O vetor de médias não é médias, é vetor de média. É isso, né? Aquele problema que eu tive lá em cima. Para não ter esse problema de novo, eu vou criar um outro objeto aqui, vetor.médias, e vou criar uma cópia do vetor média. Só para
me deixar mais maluco aqui. Tá bom? Então, ele vai fazer esses segmentos, esses segmentos que estão aqui, vindo da média do grupo, indo até depois aonde está o valor observado. E eu estou usando aqui, em vez de usar os segments, eu estou usando lines. Vamos ver aqui. Essas linhas, usando outra forma de produzir essas linhas também, tá? Só que agora eu coloquei cores também. Então, lines também dá para a gente fazer esses segmentos. Tá? Tem várias formas da gente fazer segmentos, e geralmente tem muita redundância no R, na realidade. Então, aqui eu fiz os segmentos e já fiz com corzinha, com a corzinha de cada um dos grupos. E depois eu posso fazer lines também para colocar as médias. Então, aqui eu também estou fazendo um lines que vai dessas coordenadas 1, 10, e vai até essas outras coordenadas que estão aqui. E o tipo de cor é cor 1. Então, a cor aqui vai ser cor 1. Cor 1 é porque eu quero aquele objeto que fez as cores, né? Eu guardei as cores. Fica diferente as cores aqui. Então, agora eu estou fazendo umas linhas. Cada uma desses vai fazer uma linha. Estou fazendo uma linha aqui para representar a média do grupo. Outra linha aqui para representar a média desse grupo. E, por fim, uma terceira linha para representar a média desse terceiro grupo. Tá? Então, dá para fazer segmentos com segments, a função segments dá para fazer com lines também. Tá? Só olhar lá o que precisa de informação para definir essas linhas ou esses segmentos. E aqui eu estou fazendo um locator de novo e colocando de novo uma legenda, aquela mesma legenda que eu coloquei lá do outro lado, com cores que vão estar erradas, tá? Então eu falei que aqui por volta de 20, né? Aí ficou mais certinho. As cores estão erradas porque eu não mudei as cores aqui. E por fim a gente tem um gráfico, que é o último gráfico, que é a variação entre o grupo. Então eu fiz aqui a representação daquele vetor de médias, né? Então aqui cada observação representada pela sua média, e vou depois colocar as linhas usando lines de novo aqui. E aqui, está meio fraquinho, mas está aqui. Tá? Vou mudar aqui, line order, ficar mais fortinha, vai. Preguiça. Mais fortinho aqui, dá para ver melhor o vermelho, o verde. Aí estou colocando a média geral, que é uma linha em preto mesmo. E depois eu estou colocando as observações de um outro jeito, usando outros tipos de símbolo, que são esses símbolos que não são preenchidos, tá? Eles são vazados. Sex, só pode ser um sex. Aqui ele me dá uma mensagem de erro porque eu tenho dois argumentos com o mesmo nome aqui. Tá? E ele colocou os símbolos não preenchidos aqui. E aí estou falando mais uma legenda com o locator, vou colocar a legenda aqui. Tá? Não precisaria de tudo isso de legenda, né, num painel. Tudo bem? Então é isso. No final das contas não tem complicações aqui, a não ser vocês entenderem o que essas funções como legend, como lines, como elas funcionam. Funcionam de maneiras distintas, mas fazem os mesmos elementos gráficos para vocês construírem o gráfico. O que tem de complicado aqui são os fors. E o for, a gente precisa treinar, a gente precisa entender a lógica. Normalmente o que eu faço, que eu fazia quando eu era ainda iniciante no R, eu sempre tinha uma estrutura de for guardada num arquivo de código. E era o meu for básico. Então, assim, está lá o meu for básico. E essa estrutura básica que eu guardei lá num arquivo de texto, de código, chamado for, o que você quer, né, um nome que você consiga encontrar facilmente, ele tinha na primeira linha a construção
do objeto que vai guardar o resultado do for. Muitas vezes a gente não precisa guardar nada, porque como no caso aqui, a gente está construindo, né, a cada ciclo do for, a gente está construindo elementos num gráfico. Então a gente não precisa guardar nada. Mas normalmente a gente faz um for para fazer operações repetitivas e a gente quer guardar o resultado dessas operações, a gente cria um objeto com a estrutura que a gente precisa para poder guardar essa informação. E depois a gente entra no for, então, usando esse vetor, que vai servir de padrão para o meu contador, que eu vou passar por todo ele. E tem aquela estrutura básica, é o for, abre parênteses, fecha parênteses, você tem que dar o nome do contador e depois colocar o vetor, né? E colocar ainda entre eles a palavra in. Tá? Então isso aqui é demandante também, você precisa colocar o in aqui para fazer esse contador passar por todas as posições desse vetor. Tá? E abre e fecha a chave, tudo que tiver dentro dessas chaves vai ser reproduzido muitas e muitas vezes. E aí você precisa pensar o que você faz com esse contador lá dentro, tá? Então, muitas vezes a gente quer indexar o que a gente vai pegar de informação, ou indexar aonde a gente vai colocar a informação depois de todas as contas que a gente faz. Então, precisa pensar um pouco nessas questões. Tudo bem? Vou falar de mais um gráfico, que é o gráfico que eu mostrei para vocês, aquele gráfico animado. Tá? Ele também tem um for nele, e era o gráfico que eu pensei para a gente poder mostrar o F de Fisher. Então, a função cumulativa, a densidade probabilística, a função cumulativa, e como a gente passa disso para o F. Então, Ctrl S. Cálculo do F. Então, esse aqui é o gráfico base que tem ali. Vou deixar esse gráfico mesmo aqui, mas antes disso eu vou dar um par mfrow igual 1. Vou fazer painéis, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se eu tenho todos esses objetos aqui calculados, ele vai fazer uma curva. Então, eu estou dando uma expressão para essa função que chama curve. Essa expressão, o que é? A densidade probabilística de f. E ele vai fazer isso aonde? Ele vai fazer para todo o x do meu gráfico. Ele vai calcular a densidade probabilística de f para todo o valor de x do meu gráfico. Quais são os valores de x do meu gráfico? Depende. Se eu tiver um gráfico aberto, ele vai usar os x que estão abertos no meu gráfico. Tá? Se eu não tenho um gráfico aberto, eu preciso fornecer o x para o gráfico. E esse x eu estou fornecendo aqui nesses limites. Eu quero que ele faça a expressão, produza a expressão para os valores que estão nesses limites aqui. Tá? Então ele vai construir o gráfico. Ela é uma função de alto nível, mas ela pode ser usada também para colocar elementos dentro de um gráfico. Tá? Ela tem um argumento para que a gente consiga colocar curvas num gráfico que já está lá aberto. Então aqui, essa que eu quero... Tá. Então rodei aqui as coisas todas, ele ainda... eu não rodei o par, meu. F-row. Vou fazer outro gráfico aqui. Gente, o que aconteceu? Aqui eu não fechei. Ai. A gente sempre... A gente faz alguma coisa e fala, puto, o R não está me entendendo, não é? Você que não está entendendo o R, né? Geralmente a culpa é sua. Então, não tinha fechado um parênteses aqui, ele não tinha mudado ainda o par. Tá bom, então isso aqui é a densidade probabilística. E aí eu estou colocando aqui uma cor vermelha num valor que é o F de solos. Então a gente calculou o F de solos, deu aquele valor de 4 ponto vírgula alguma coisa, que eu não lembro. E a gente vai colocar uma linha vermelha vertical para representar esse valor.
F de solos não as F solos. Então a gente precisa calcular esses valores para calcular o F solos 4.24. Tá? Calcular isso aqui também, talvez a gente precise. Então eu vou colocar esse aqui foi o nosso F calculado, tá? Aqui calculou o F nessa posição. Vou colocar também um horizontal no 0. Um tipo de linha 2. Por quê? Porque a densidade probabilística, ela tem essa propriedade de somar 1, o valor da área debaixo dela. Mas é a área debaixo dela onde você, no eixo Y, tem 0, tá? Porque senão a área debaixo dela pode ser qualquer coisa, né? Depende até onde vai a sua escala do Y aqui. Ixi, me perdi de novo. DF. Acho que aqui não. Cálculo do F. Deixa eu procurar aqui. Estou com esse cálculo do F. Está aqui. Calculou isso, estamos aqui. Ó. Tá. Beleza, então eu coloquei esse 0 também aqui, para a gente ter esse parâmetro do que é a área debaixo da curva. Tá? E aí, eu vou fazer uma sequência aqui, que vai do F de solos até o 10, pulando de 0 até 1. Não sei porque eu fiz essa sequência aqui. Mas é para fazer o polígono depois, tá? Assim, ó. F de solos até 10. Por que até 10? O F de solos é isso aqui. Até 10 vai dar mais ou menos aqui. Então a gente vai ter toda essa área preenchida por esse polígono. Então o primeiro vetor que eu criei foi esse. E criei em intervalos bem pequenininhos, para a gente poder construir esse vetor inteiro, assim, esse polígono inteiro em volta desses valores, tá? Então ele pegou daqui do 4.24 até o 10. Essa sequência que está aqui embaixo. Depois eu preciso das sequências para o Y. Então eu preciso pegar os valores de densidade probabilística de F. Para qual valores? Para essa sequência que eu acabei de criar. Então, para cada valor ali, ele vai pegar e vai calcular o valor que estaria na curva, que são essa parte aqui, tá? Então, ele vai calcular para cada um desses valores, são mais de 570, ele vai calcular a densidade probabilística, tá? Então, calculou essas densidades probabilísticas aqui. Posso pegar aqui. São esses valorzinhos bem pequenininhos aqui. Por quê? Porque o valor está aqui menor que 0.01, né? E aí eu construo o polígono. Esse polígono eu vou construir juntando o valor de F de solos, que é esse aqui. Então, 4 ponto alguma coisa nesse eixo X. E vou juntar todos aqueles valorzinhos que eu tenho do XF. Que vai vindo por aqui, ó. Ele vai pegar todos esses valorzinhos aqui, ó. E depois... Não, desculpa, o XF... Isso. Pega todos esses valores. E depois ele vai pegar o 0 e vai pegar esse outro vetor que está aqui, para criar a volta desse vetor aqui para cá. E vai preencher isso tudo com vermelho. Eita, hoje está difícil. Tá? Então foi isso que ele fez aqui. Ele pegou e construiu esse polígono aqui e preencheu ele todo de vermelho. Então foi assim que eu fiz essa parte do polígono. A animação, eu mostrei para vocês uma animação hoje de manhã. Né? Na animação, o que ela é? Né? Nada mais é do que você fazer muitos gráficos, né? E usar alguma coisa, alguma instrumentação que crie figuras que têm esses frames. Tá? Então, o GIF é um tipo de figura. Então, a gente tem um dispositivo
dentro do R, mas não está no pacote básico. Tem um pacote chamado Animation, que é o Save GIF, tá? GIF em maiúsculo. E ele pede que você construa esses gráficos dentro dele. Se você construir vários gráficos, ele vai criar esses vários gráficos como sendo frames de uma figura GIF. E foi o que eu fiz quando eu criei. Esse arquivo aqui, ó. Então, o arquivo que eu criei está nessa aula aqui de valor. E simula GIF de valor. Aqui, ó. Esse. Então, abrir esse GIF aqui. Eu fiz o que eu fiz para o valor do F observado, só que eu fiz não só para esse valor, eu fiz para cada um dos valores e fui construindo cada um desses frames. Então, cada frame desse é uma figura. Eu posso juntar tudo isso dentro do R, fazer o GIF a partir do R mesmo, eu posso fazer só as figuras todas em TIFF ou em PNG e depois juntar essas figuras todas em um GIF, usando outra instrumentação de edição de gráficos, tá bom? É isso, gente. Desculpa hoje estar meio atrapalhado aqui, que eu me perdi um pouco nesses códigos aqui, mas acho que deu para passar aqui as coisas que eu acho que são mais importantes. Tudo bem? Vamos abrir para as perguntas. Eu vou interromper a gravação, tá? Eu acho que a pergunta... Tá bom. Sem perguntas. Luísa. Bora lá. Eu cheguei um pouco mais tarde hoje, mas eu queria dar uma dica, talvez, que eu acho bem difícil entender como funciona o for, assim, a princípio, né? É uma coisa que eu faço quando eu vou montar um for, onde que tem que colocar o i, sei lá, eu testo fazer antes com os números, então eu tento fazer a linha inteira e colocar no lugar que vai o i, eu coloco um em todos os lugares que eu acho que eu preciso colocar o i, e daí eu testo para ver se eu estou fazendo o que eu quero fazer. Daí eu testo de novo, sei lá, um 10. Daí eu vejo se está certo. Daí eu vou testando em pedaços diferentes. Eu faço basicamente a mesma coisa. Eu acho um ótimo toque, Luísa. O que eu faço é o seguinte, eu crio o for com o i mesmo, com o contador, e depois eu atribuo a esse contador o valor 1. Então eu atribuo ao i o valor 1 e rodo só os códigos que estão lá dentro dos colchetes, não das chaves, tá? E vou rodando, vou vendo o que está sendo construído em cada uma daquelas linhas e se eu estou realmente incorporando os valores aonde eu quero, pegando o valor que eu quero. Então eu faço dessa forma, tá? A gente na sexta vai fazer essa construção também de novo, a gente vai usar de novo o for, e eu vou mostrar isso para vocês, como é que eu testo os fors para ver se está tudo certo. Legal, ótimo toque. Alguém já tinha feito essas coisas de iteração de ciclos em algum tipo de linguagem? E quem já fez não vai sentir dificuldade, porque isso é uma coisa bem comum em outras linguagens de alto nível também, né? São bem parecidas as estruturas que a gente precisa construir. Uma coisa que muitas vezes acontece nas outras linguagens é que o contador é criado lá dentro do for.
E é bem diferente, assim, a sintaxe, porque a sintaxe, ela fica mais ou menos como isso aqui. Mas a gente pode também criar, né, essas sintaxes no R. Então, uma forma de fazer isso é isso aqui, né? Eu crio um for lá, contando de 1 a 10. Eu não estou compartilhando, Ale. Ah, desculpa, eu queria compartilhar aqui e não deu ok. Então, ó, essa é a estrutura básica, né? Então, essa é uma estrutura básica, que eu estou passando, o I vai passar por todas as posições. Mas, muitas vezes, a gente quer criar um contador. Por exemplo, naquele vetor que eu criei de manhã, por exemplo, de letras, né? A, B, C, ele não é um contador propriamente dito, né? Então, o I vai passar, ele vai assumir os valores que estão nas posições. Então, a gente não tem um contador no conceito de contador de outras linguagens, né? E não tem problema nenhum, porque assim, no momento que você faz isso, você pode criar o contador aqui dentro. Então, estou criando J igual... Eu crio o contador antes, né? Tem que criar aqui fora. J igual a 0. Então, criei um contador que é 0, ou criei um contador que é o valor 1. Tudo bem? E aí eu vou entrar no ciclo e eu vou, ao final dele, por exemplo, vamos supor que eu quero mostrar na tela os valores que estão lá no meu vetor. Barra invertida N. Vou dar uma pulada de linha. Ixi. E vou dar uma pulada de linha para mostrar na tela. Não ficar um ABC um do lado do outro, tá? E eu quero algo que é colocar esses valores dentro de um objeto. Você lembra que a gente sempre cria um objeto de resultado quando a gente vai guardar resultados, tá? Então eu sempre preencho esse objeto para guardar resultado com NA. E eu reproduzo NA o número de vezes que eu preciso. Então, no caso aqui, 3. Então, antes disso, eu preciso ter esse vetor lá esperando para mim. Mas eu já entrei num for aqui. Criei esse objeto aqui com 3 posições e estou aqui pedindo para colocar na tela. Mas também quero guardar. Aí, para fazer isso, eu não tenho um contador verdadeiro, mas eu criei lá um contador lá fora, que é o J. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, guarde nesse objeto, não indexando pelo I, mas indexando pelo J. Vai guardar na posição 1. Só que depois, na segunda vez que ele vier, ele vai guardar de novo na posição 1 se eu não mudar esse J. Então, eu posso criar esse J como contador mesmo. É uma forma de criar o contador. O que eu estou fazendo? Depois que eu coloquei na posição 1, eu faço o J virar 2. Aí, na próxima vez que ele entrar, quando passar aqui, o J vai ser 2. Na terceira vez, ele vai ser 3. Tá? E depois ele para, porque a gente só fez aqui o for em 3 vezes. Isso é um contador mais usual nesses ciclos, controles de ciclo, tá? Então, colocou lá o ABC nas posições, e aí o meu objeto res agora tem NA, porque eu não coloquei nada lá dentro. Não coloquei absolutamente nada lá dentro, eu só pedi para colocar na posição, mas não atribui nada. Tá? Agora ele atribuiu, só que o J, olha o que aconteceu, né? O J já era 3, aí ele colocou no 4, no 5 e no 6, tá? Então eu preciso rodar tudo de novo. O J tem que ser 1 no começo do ciclo, tá o res lá sem nada,
E aí sim eu posso rolar o ciclo, que agora vai funcionar. No 1, no 2 e no 3. Tá bom? Essa é uma outra forma de contadores, assim, que é mais comum. Você vai somando, né? Todo ciclo vai somar 1, e aí esse contador vai andando para frente. Tá bom. Se não tiverem perguntas, mais nenhuma. Que turma quietinha. Vocês são alunos aplicados, estão entendendo tudo, estão fazendo tudo, então estamos indo tranquilo. Praticamente autodidatas. JP, fala lá. Olha, eu vi esse exemplo com o ABC e eu imaginei como que seria fazer um for usando, então, uma coluna de um data frame com valores de caracteres, né? Então, vamos supor que a gente queira fazer um for para uma dada categoria de tratamento, por exemplo, né? Então, a gente tem aqueles tratamentos de fertilizante que a gente tem lá, o ABC, né? Que a gente faz em um dos exercícios. E aí, a gente poderia usar esse for, não nomeando a posição de cada uma das informações no data frame, mas usando o nome da variável. Se isso faz sentido, né? Se quando a gente entra quando for entrar no data frame, ele vai pegar o nome da variável como um todo e fazer uma operação, alguma coisa assim. Fiquei curioso sobre isso. Vamos fazer isso aqui também, meu. É isso aí, meu. A lógica do for no R não é o contador, é esse vetor. Então, se você tem lá um for, eu copiei aqui o for que a gente tinha antes, e se eu coloco ele, eu acho que o objeto que a gente tem, ele se chama solos. Solos. Então, deixa eu ver a estrutura, só para ver aqui. Chama tipo. Então, eu posso colocar aqui solos tipo. Ele vai entrar nesse vetor aqui e vai pegar cada uma das posições desse vetor e vai fazer o que eu pedi para ele fazer com esse vetor ou com esse i, tá? Ele vai retornar na tela e depois ele vai guardar nesse objeto que está aqui que posição a gente precisa criar o contador de novo, né? J igual a 1. É a mesma coisa, tá? Funciona do mesmo jeito. Ele pôs na tela lá 10 arenoso, 10 argiloso e 10 úmicos. E ainda guardou o objeto res esses valores lá depois. Então é isso, a lógica é, ele vai passar, o contador, que não é um contador, é um substituto, né? Então esse substituto que você criou, esse objeto, ele vai passar por cada uma das posições desse vetor. Se for um vetor de números inteiros, vai funcionar como um contador. Se for um vetor de dados, né, tipo solo, ou, por exemplo, imagina que eu quero uma operação, pegar cada valor de produtividade, quero fazer uma operação com esse valor. E aí eu quero fazer, então assim, eu não preciso de um contador, eu posso pegar cada valor diretamente, tá? Aqui que está fazendo é pegando o valor, tá depois atribuindo esse valor para esse vetor, só que esse vetor já tinha coisas lá dentro, vai ficar essa coisa bagunçada que está aqui, né? Porque já tinha os tipos de solo, não precisava ter voltado ali para cima, fazer esse vetor. Um vetor sem nada dentro, também funciona. Eu prefiro fazer o vetor com NA, tá bom? Olha, ele fez com NA aqui. Ah, ele está juntando... Não tem que ter nada aqui. É o J que não é mais um. Ah, o J aqui não é mais um, exatamente. Tem que juntar ali o J também. Beleza.
Aí pegou cada valor e colocou lá de novo, sei lá. Mas assim, eu estou pegando cada valor, eu posso operar eles, fazer o que eu quiser dentro desses colchetes, e aí depois eu posso guardar ele num outro objeto. Esse que é a base que está por trás desses ciclos de iteração. São muito poderosos, a gente faz muita coisa com isso. Então, o que está por trás da família T-apply, da família apply, é exatamente isso. São esses ciclos de iteração. Tá? Legal. João JP. Queria comentar uma aventura que eu fiz com o For esses dias, que me ajudou muito, assim. Eu precisava fazer uma operação com uma base de dados que era gigantesca e muito pesada. Eu precisava modificar apenas um parâmetro dessa operação, usando outros dados, né? Ou seja, tinha que ler outros dados e voltar e repetir o que eu tinha que fazer. E aí o que eu fiz foi, eu escrevi numa linha inteira tudo o que eu precisava fazer e coloquei isso dentro de um for que ia de 1 a 1. E aí eu deixei isso rodando durante a noite. Então, dentro desse for, ele adicionava e deletava os documentos que eu precisava adicionar e deletar, e fazia todas as operações. E no final ele exportava. Ou seja, o for, ele não precisa necessariamente ser uma criação que você repete a mesma coisa 10 vezes. Você pode automatizar um processo inteiro, você repita uma vez só nele, sem que você precise ficar supervisionando. Isso foi interessante também. E recentemente eu fiz uma outra modificação quando eu precisei gerar modelos diferentes para diferentes espécies que eu estava acompanhando lá. E aí eu escrevi o roteiro que eu usava, que é gigante, para cada uma das espécies. Na verdade, estava dando uma amiga assim, ela tinha um script que tinha mais de 2.000 linhas, porque todas as vezes ela repetia a mesma coisa para várias espécies. E aí o nosso desafio era automatizar aquilo para que a gente não precisasse fazer. E aí tinha um ponto, em um determinado momento só dentro do script, que ela trocava de uma espécie para outra todas as análises que ela tinha que fazer. E aí a gente incluiu aquilo dentro de um for, né? A gente criou uma lista com o nome de todas as espécies, e aí onde trocava a espécie, a gente colocava a posição do for, e ele fazia todo o processo de uma vez para a gente. E aí essas 2.000 linhas entrou tipo 50. O céu é um limite, porque você pensa só, né? Você pode ter um monte de código guardado em arquivos de texto, né? De código. E vamos supor que você tem um padrão desses nomes, ou não tem, que seja, estão lá, pelo menos estão no mesmo diretório. Eu posso ler, com list files, eu ler todos esses arquivos, tá? E posso ainda usar um padrão, falar assim, ó, só leia os arquivos que são rdata, ou só os arquivos que são .r, né? Então ele vai ler só os que são de código mesmo. E aí eu coloco isso num vetor, isso aí está num vetor já. Isso já é um vetor de nomes, de arquivos, tá? Se eu coloco isso dentro de um for e peço para ele dar o load desses arquivos, ele vai rodar os códigos de todos esses arquivos, até terminar todos os arquivos que estão lá dentro de um negócio. Então, vai fazer tudo que está lá, né? Em cada um dos arquivos de muitas linhas de código e tudo mais. Então, sim, dá para fazer um monte de coisa. Assim, as coisas são... dá asas, assim. Acho que é a primeira parte para a gente começar a pensar em fazer funções, automatizar processos, né, que a gente usa, né, se você tem algo, todo mundo tem, né, algo que faz um computador que é ficar repetindo sempre a mesma coisa, preciso olhar, achar esse número, passar esse número para cá, né? Se você tem uma coisa que você faz muito repetitivamente, que você coloca a música para ficar ouvindo, porque senão você fica entediado, você pode usar o for para resolver esse problema para você, tá bom? É isso, basicamente. Então, não façam as coisas repetitivas, deixe o computador trabalhar para você e começa por entender essas lógicas das iterações. Tá? Legal. Se não tiver mais pergunta, que não tem pergunta nenhuma, hoje foi 0 de perguntas, hein? Quase zerou todo mundo. Então, tá bom. Nota de participação, não falei para vocês, né? Tem nota de participação. Não avisei? Ah, tá bom. Estou aqui anotando, tá lá gravado depois no Drive, a gente pode olhar depois.
Tchau, tchau, gente. Até quarta-feira. Tchau, gente. Até mais.